l'estuario del fiume Sado, una delle zone paludose più protette d'Europa. È un luogo di rara bellezza, un luogo di vita, un luogo dove uomo e natura vivono in un delicato ecosistema e si misurano in un difficile equilibrio di interessi. Creata nel 1980, la riserva naturale dell'estuario del Sado fa parte di Natura 2000, il network europeo a difesa degli habitat naturali. Con una ricchezza eccezionale di avifauna e specie marine, i 23.000 ettari di territorio protetto comprendono però anche zone urbane. Nel cuore della riserva si trova il distretto di Setúbal, che vanta fiorenti industrie di carta, di cemento, chimiche e cantieristica navale. È molto sviluppata la pesca, l'acquicoltura, la produzione di riso e di sale. E dai suoi 70 km di spiagge incontaminate si possono scorgere i circa 30 esemplari di una famiglia di delfini. La regione è anche una meta turistica sempre più richiesta e tutte queste attività interagiscono e spesso dipendono dalla stabilità della riserva naturale. As zonas úmidas são extremamente importantes porque elas são ricas em termos de biodiversidade, porque têm uma produtividade primária muitíssimo grande, são das zonas mais produtivas do globo e, portanto, são zonas que é importante preservar porque elas são, no caso dos estuários, são maternidade dos peixes, é aqui que os peixes vêm criar e que se desenvolvem nas primeiras fases. Un tempo le paludi erano considerate rischiose per la salute, oggi sono riconosciute come un valore inestimabile. Evitano le inondazioni, regolano i livelli sotterranei di acqua, trattengono le sostanze nutrienti e prevengono le erosioni. Grazie a queste caratteristiche le economie locali risparmiano una grande quantità di denaro e, ben più importante, le paludi lavorano come un naturale sistema di filtraggio e purificazione della nostra più importante risorsa, l'acqua. Os estuários têm a sua própria capacidade de regeneração. Neste momento há demasiadas fontes a poluir o rio. Algumas estão controladas, nomeadamente esta cintura industrial aqui à volta da cidade. Portanto, eles próprios têm feito algum esforço no sentido de tratamento dos seus efluentes. Os próprios centros urbanos têm feito esforços no sentido de construir as suas hectares, estações de tratamento de águas residuais, mas há um conjunto de fontes de poluição dispersas e não identificadas muitas vezes que também poluem. Per centinaia di anni l'estuario del Sado è stata considerata una zona svantaggiata, a cominciare dal rischio di malaria, la malattia portata dalle zanzare che prosperano in acquitrini e zone paludose. Questo anche recentemente. Negli anni 50 Alcácer do Sal, la seconda città più grande della regione, era nota come il maggior centro di ricerca sulla malaria. Oggi è conosciuta come la città delle cicogne, che da quando sono tornate a popolare queste zone le hanno rese rinomate destinazioni turistiche. Il ritorno di uccelli migratori è un segno della ripresa benefica di tutto l'ecosistema della riserva naturale. Purtroppo l'economia locale dipende anche da attività non sempre compatibili con la natura. Il trucco è nel trovare il giusto equilibrio tra le esigenze della società e i bisogni dell'ambiente. O espaço europeu tem que ser corresponsável na preservação exatamente destes recursos, destas zonas úmidas. Obviamente que sim, temos de ser corresponsáveis. Agora, temos que ter também a percepção que o assumir esta responsabilidade pressupõe duas coisas que são fundamentais. Primeiro, o homem faz parte também do ecossistema das zonas úmidas. Segundo, é necessário encontrar o ponto de equilíbrio que permita às comunidades humanas subsistirem nas zonas úmidas com dignidade e com acesso ao desenvolvimento humano, social, económico, como em qualquer outra região. Alcácer do Sal prende il nome dal sale, sul cui un tempo si basava tutta la sua economia. Le saline sono ottime per la fauna locale e in particolare per gli uccelli migratori che passano attraverso questi stagni. Essendo però il prezzo del sale molto basso, tanti produttori di questo minerale si stanno dedicando ad altre attività, le quali non sono sempre compatibili con gli interessi dell'area protetta. O sal é uma mercadoria que está muito barata, tanto que não tem acompanhado a inflação tanto dos nossos tempos, tanto continua-se a vender sal como se vendia aqui há 10 anos atrás, portanto, ao preço, um preço muito diminuto. Portanto, não é muito, portanto, por isso, cada vez as salinas estão mais em abandono, portanto, tem-se procurado atividades alternativas.
Quando ancora si dedicava alla produzione di sale, circa 2000 tonnellate lo scorso anno, Venanzio Bicia ha fatto quello che molti altri affaristi hanno fatto: destinare gran parte dei suoi territori alla coltivazione di riso. Sostituendo le saline, le risaie toglievano un importante luogo dove gli uccelli migratori e quelli che vivono nella regione potevano nidificare e rifugiarsi. Ma c'è un altro grande problema devastante. À volta de todo este estuário, imensas áreas de arroz, onde são aplicados pesticidas, muitos deles com dificuldade de se controlar exatamente quais são os pesticidas que estão a ser utilizados. Nós temos hoje em dia elementos que nos dizem que alguns dos pesticidas nem sequer são admitidos para a produção do arroz e eles estão a ser utilizados com a mortalidade de imenso peixe. I coltivatori di riso, da parte loro, protestano per l'intenzione della riserva naturale di applicare leggi che compromettano la loro sopravvivenza economica. Com a quantidade de animais que há nas zonas de arroz, porque destroem muito arroz e essa coisa toda, não é? Agora, vamos lá ver, quem tem que tomar essa posição seria o Estado a dizer às pessoas: pronto, vocês não semeiem aí o arroz porque os animais destroem e nós queremos protegê-los. No entanto, ou o Estado comprar as terras ou pagar às pessoas um X para as pessoas não fazerem lá nada, não é? Oltre al riso, diversi produttori di sale si sono dedicati ad un altro tipo di acquicoltura, l'allevamento del pesce, tra cui i gamberi, che nelle saline trovano l'ambiente ideale per la riproduzione. La materia organica prodotta da questa attività è una grossa causa di inquinamento. Per questa ragione la riserva naturale ha posto il limite di 300 grammi o un solo pesce per metro cubo di acqua. Ora, um peixe por metro cúbico não é economicamente rentável. Portanto, nós queremos 1 quilo, penso que com 1 quilo, 3 peixes por metro cúbico, como temos áreas grandes, que as coisas podem resolver. Por vários motivos, a reserva é importante. É importante também que o homem seja importante dentro da reserva. Com estas duas perspectivas e com um bocadinho de abertura e de bom senso, que é o equilíbrio, no fundo, ecologia é equilíbrio, que se pode chegar a um entendimento. Per assicurare un buon equilibrio tra economia ed ecologia, la riserva sta realizzando un grandioso progetto di ristrutturazione finanziato dal LIFE Program della Commissione europea. L'obiettivo? Ristabilire le saline per una maggiore capacità economica e suscitare fra i residenti locali la consapevolezza che quello che è buono per l'estuario del Sado è buono per loro. Para a conservação da zona úmida e que tem precisamente a ver com a recuperação de uma atividade humana, que é a questão da produção de sal, que é precisamente um bom exemplo em que a presença humana é compatível com a conservação do espaço natural. E, portanto, é um esforço que nós estamos a empreender durante 4 anos, que vai durar até 2005, em que vamos recuperar salinas no sentido de que as pessoas possam novamente voltar e desenvolver os seus trabalhos lá, possam ter lucro, porque a questão do sal é uma questão também com uma vertente económica, e que ao mesmo tempo possa novamente devolver às aves o seu habitat natural. O assumir de um compromisso com a Comissão Europeia acho que é fundamental para garantir que algumas destas zonas sejam recuperadas futuramente e que possam ser perpetuadas para o... In questa regione esiste già un'attività economicamente vantaggiosa e che non rappresenta necessariamente una minaccia alla natura. Parliamo dell'ecoturismo, il cui ordine deve essere intelligentemente rispettato. Uma coisa extremamente importante e uma das maiores ameaças é a própria ganância do homem de querer ganhar muito dinheiro em muito pouco tempo. Isso às vezes degrada os sítios a um ponto em que, por exemplo, o turismo em massa seria uma catástrofe, digamos, para um sítio como este. Não é? A reserva natural serve para preservar as espécies que existem aqui, quer as espécies animais, quer o próprio homem e a sua maneira o seu habitat. E é extremamente importante esse equilíbrio entre a preservação da natureza naquilo que nós consideramos natureza e a preservação também dos hábitos e da qualidade de vida dos homens e das pessoas que vivem aqui.
In sostanza, c'è bisogno di un nuovo modo comune di pensare e di agire. Un sistema in cui si fondano le esigenze locali, economiche ed ambientali.